Presta atenção. O Brasil tem o pior retorno de impostos do mundo. Tá louco? Você trabalha metade do ano para pagar impostos, uma das cargas mais pesadas entre todos os países do planeta Terra. E em troca recebe o quê? O pior retorno do mundo. É brincadeira. Pelo 15º ano seguido, o Brasil aparece... Meus amigos, tá vendo como é difícil? Uma coisa é você convencer a população que não vale a pena quando você tem uma grande economia, uma grande gestão. Agora, você convencer a população que não vale a pena ficar com uma gestão bosta, aí é muito mais fácil. Aparece em último lugar entre os 30 países com a maior carga tributária quando o assunto é transformar impostos em qualidade de vida. Parabéns aos envolvidos por transformar nossa vida nisso. A carga tributária brasileira é parecida com a de países ricos, mas a saúde, educação, segurança, serviços públicos são de país pobre, de terceiro mundo. Enquanto Irlanda, Suíça e Coreia do Sul lideram o ranking, o Brasil fica atrás até dos vizinhos sul-americanos como Uruguai. Meus amigos, vai ser difícil demais essa corrida eleitoral para o atual presidente, mas a ignorância ainda ajuda muito o Lula. Brasil tem 8,4 milhões que não sabem ler nem escrever. Nordeste concentra mais da metade. Qual que é a região do Brasil que mais vota no Lula mesmo? Será que existe alguma correlação? Não sei. Quando você vai olhar as pesquisas, também você consegue achar uma correlação de quanto mais educado é o indivíduo, com faculdade e tudo mais, menos ele vai votar no atual presidente. Talvez exista uma correlação. E esse tipo de conteúdo aqui é um conteúdo extremamente didático que eu acredito que sim, converte muito voto, e esse tipo de conteúdo que tem que ser explorado pela direita, explorado pelo Flávio Bolsonaro. O que é isso aqui? É basicamente o preço do iPhone em comparação ao salário mínimo. Ou seja, o indivíduo que olha isso aqui percebe que muito dificilmente ele vai ter algum dia acesso a um iPhone, porque simplesmente o poder de compra dele está sendo deteriorado dia após dia. Quando você coloca o iPhone, que é um objeto de desejo de muito brasileiro, você dá uma explicação extremamente didática. Dito isso, enquanto a gente tem o Lula sendo deteriorado e encurralado por causa do caso Jacques Wagner, que eu não vou me explorar muito nesse vídeo, a gente tem o outro pilar que poderia ser o pilar que salvaria o atual presidente, que foi o pilar que colocou ele onde ele está, que na minha cabeça a vontade popular não foi tão respeitada, mas tudo bem. Mas esse pilar também está sendo escorraçado e também vai ter cada vez mais uma rejeição robusta. Presta atenção. Procuradores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro receberam mais de 4 milhões cada um em um único mês. Não foi erro de sistema, não foi bug, foi tudo dentro da lei, assinado e autorizado. Henrique Cunha Lima, Vitório Provença e Sérgio Martins. 4,2 milhões cada um, mais de 12 milhões só entre os três. Isso daí já é um absurdo, só que o contexto piora. O Rio de Janeiro entrou em regime de recuperação fiscal em 2017. Tradução, é o Estado admitindo por lei que não consegue pagar as suas contas. Hospital sem leito, polícia sem viatura, professor sem reajuste há anos. E o órgão que existe para fiscalizar exatamente essa bagunça, o Tribunal de Contas, cuja função é vigiar o dinheiro público, resolveu e achou que tudo bem depositar no mesmo mês 12,6 milhões na própria cúpula. Eu queria saber quando que as pessoas de esquerda da sociedade, artistas, políticos como Erika Hilton, Guilherme Boulos e o Lula vão apontar o dedo para esse tipo de rico. Cadê o exército de influência de esquerda que responsabiliza bilionários como Elon Musk pela fome no mundo, mas nunca menciona esse outro tipo de rico, o que vive do imposto que sai do seu salário todo mês? Compara, o Elon Musk cria soluções para a sociedade. Ele popularizou o carro elétrico com a Tesla, derrubou o custo de lançamento de um foguete de 54 mil dólares para menos de 3 mil com a SpaceX, levou a internet para dentro da Amazônia, para zonas de guerra onde nenhuma outra empresa chega com a Starlink, gera 160 mil empregos diretos. O dono da Van, outro nome que a esquerda adora atacar, gera 25 mil empregos. Ele pagou 4 bilhões só em impostos no último ano, mais do que o lucro que ficou na empresa de 2,3 bilhões. Ou seja, esse cara, ele dá mais dinheiro pro governo do que deixa na própria companhia. E o procurador do Tribunal de Contas, hein? Ele não correu nenhum risco, ele não criou nenhum emprego, não baixou o preço de nada pra ninguém. E aí é que tá a diferença, amigo. Um ganhou porque alguém quis comprar o que ele vendia por livre, espontânea vontade. Esse tipo de vídeo é extremamente educativo também e vai deteriorando passo a passo o judiciário, que precisa sim de capital político em ano eleitoral, principalmente na atual situação, para conseguir influenciar de forma relevante a eleição. Isso sem considerar que os Estados Unidos façam um cerco relevante
durante o processo para proteger a legitimidade, isso ignorando isso. E também temos que lembrar que o Nunes Marques convidou a Europa para participar do processo de eleição no Brasil, ou seja, para supervisionar, dificultando ainda mais qualquer somebody love. E por que eu falei que o STF precisa, o judiciário precisa de capital político? Porque uma das narrativas é o impeachment de ministro. E se por acaso eles continuarem batendo e perseguindo, essa narrativa vai ganhar muito impulso e o voto não vai ser para uma pequena margem, mas vai ser para uma margem gigantesca. E existe uma dificuldade extrema para você fazer o somebody love em margens muito grandes. Entenda que cada unidade você consegue converter X mil intenções, vamos dizer assim. Você não consegue converter milhões. Ou seja, quanto mais você aumentar a operação, mais risco você toma, principalmente quando o olho dos Estados Unidos estiver dentro do jogo. Seguindo agora, olha o que acontece com o Moraes, que está com preocupações muito maiores do que a reeleição do Lula. E aí dificulta ainda mais a vida do atual presidente. Moraes tenha sido entregue sem querer pelo Vorcaro. 2 mensagens explosivas do Vorcaro que pediam que alguém influente e poderoso em Brasília interferisse em seu favor na Polícia Federal e na PGR. Vorcaro escreveu ainda que o problema dele no Banco Central já não estava mais sendo resolvido pelo Galípolo, presidente do Banco Central, e que ele precisava da ajuda de uma pessoa muito poderosa para destravar a situação. A questão aqui, meus caros, é essa. Quem seria então essa pessoa se o Vorcaro estava se destinando à Polícia Federal, ao Gonê e pedindo ajuda de alguém influente, tendo a mulher do Moraes contratada e tendo o próprio Moraes recebendo uma mensagem, conseguiu bloquear? É muito difícil que não seja o próprio Moraes. O que precisa acontecer agora com urgência é a Polícia Federal investigar quem é essa pessoa. Talvez o Moraes tenha sido entregue sem querer pelo Vorcaro. 2 mensagens explosivas do Vorcaro que pediam que alguém influente e poderoso em Brasília interferisse em seu favor na Polícia Federal e na PGR. Vorcaro escreveu ainda que o problema dele no Banco Central já não estava mais sendo resolvido pelo Galípolo, presidente do Banco Central, e que ele precisava da ajuda de uma pessoa muito poderosa para... Meus amigos, foi de arrasta, brincou e caiu. Agora o Xandão tá com problemas internos no Brasil, já que quem tá tocando o tambor é o Mendonça, que já disse que não tem medo nem de perder a própria vida. Está com sangue nos olhos para realizar a justiça divina em solo brasileiro. Enquanto isso, ele também está sendo condenado nos Estados Unidos. E aqui no Brasil temos um indivíduo que vai se arrepender muito de suas ações. Não sei se pelo julgamento divino ou ainda aqui na Terra. Lindenberg pede pela 2ª vez que Moraes revogue a prisão domiciliar do Bolsonaro. Isso aqui é cruel, meus amigos, isso aqui é cruel. O cara que foi vítima de um ataque de terror em uma eleição, que está debilitado, vem um animal desse querendo prejudicar ainda mais a vida do cara. É complicadíssimo. O nível de crueldade do ser humano é algo muito triste, principalmente nas eleições. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para a gente salvar o Brasil em 2026.